Olá, boa noite. Começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de número 929, 29, o número do PCO, e que tem como tema central Bolsonaro, cafetões, a Globo, o STF, na frente ampla contra o nazismo? Nós vamos debater, vamos dar sequência ao debate do tema, retratando os novos acontecimentos em torno da suposta campanha de combate ao nazismo, né? Que gente muito honesta, muito decente, muito democrática, como a Globo, como os cafetões que nós vamos mostrar aqui, gente que fez fortuna, né? Que comanda grupos que fizeram fortuna às custas do nazismo, a direita comandada por Bolsonaro, seus filhos, o glorioso Xandão, o Marcelo, o Marco, desculpe, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, nomeado para aquela corte pelo Temer. Toda essa gente boa está aí agora procurando se apresentar como combatentes do nazismo. Dá para acreditar nisso? Bom, vamos fazer esse debate mais uma vez aqui nesse programa, falando dos últimos acontecimentos em torno desse problema, e o nosso programa vai destacar também o crescimento de 85% do número de famintos no Brasil, né? E abordar quais são as causas. Né? Não é obra do acaso, não é culpa de Deus, né? Tem a fome, tem uma contrapartida muito clara. Tem gente que está ganhando com a fome. Bom, destaque também no nosso programa o anúncio do Dória que vai reajustar o salário dos servidores públicos. Vamos falar disso aí. Depois de deixar o salário congelado por 4 anos, agora o Dória, faltando aí possivelmente 3 meses para se afastar do cargo e ser candidato à presidência da República, anuncia aí o minguado reajuste dos salários. Fique por dentro daqui a pouco sobre isso. E o Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, anunciando que vai iniciar um debate sobre o semipresidencialismo. Fique de olho, porque a proposta cheira golpe, né? Vamos tratar disso daqui a pouquinho. Bom, na onda do combate, entre aspas, ao nazismo, o Bolsonaro diz que também repudia o nazismo. Mas ele falou mais, nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, mas ele também previu, ele falou hoje, anunciou em ameaça velada de golpe que nos próximos dias vai acontecer algo. O que será? Então vamos falar desse tema também. Vamos tratar dos últimos acontecimentos, destacando aí também o PSB. O PSB quer mais. O PSB anuncia reuniões aí com o PT e faz exigências. Quer ter poder de veto na federação que pretende formar com o PT. Quer dizer, quer ter o poder de comandar, de dizer o que o PT deve ou não deve fazer. Né? Quer ter a possibilidade de enquadrar o PT. Então, vamos ver como é que isso acontece. Destaque ainda no noticiário nacional, a Globo e todos os poderosos integrantes do partido da imprensa golpista vão levar mais de 2,5 bilhões pela propaganda gratuita. Eles vão ganhar para fazer aquilo que é apresentado para a população como se fosse propaganda eleitoral gratuita. Se você quer saber como, fique por aí com a gente. E no destaque internacional de hoje, nós vamos falar das novas provocações contra a Rússia, com os Estados Unidos enviando cássias à Polônia, na fronteira com a Ucrânia e a Rússia, e a diplomata inglesa, que pediu que a Rússia retire as tropas da própria fronteira. Será que a Rússia devia convidar os Estados Unidos para entrar, falar, estamos retirando as tropas, pode entrar que a casa é sua? Foi mais ou menos isso que a diplomata britânica fez. Você daqui a pouquinho vai saber o que aconteceu. Então, essas e outras notícias nós vamos comentar junto aqui com a participação de vocês
que nos acompanham, principalmente no nosso canal no YouTube, mas também em outras redes sociais. E eu já começo, né, por isso mesmo, pedindo a todo mundo que já está conosco por aqui que compartilhem, espalhem aí adoidado o link do nosso canal para convidar mais gente para vir para cá, né, para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Esse jornal que não tem rabo preso com a direita, não tem rabo preso com golpistas, não tem propaganda de banco, não tem financiamento de ONG ligado à CIA, ao imperialismo, né, não tem patrocínio de banco. Então chega para cá, convide todo mundo para assistir Resumo do Dia. Mande aí o link do nosso canal e venha participar conosco, como já estão fazendo por aqui, gente muito boa que chegou junto, o Osni Castro, Revolução Popular do Brasil, sou eu, o nosso amigo Denis Navarro, membro, eles que são Revolução Sempre, sou eu, Denis, o Pão com Ovo, membros do nosso canal, né? O Pão com Ovo, inclusive, que atualizou a sua assinatura para o Prata, né? Tornou-se membro Prata do nosso canal, porque aqui você pode se associar, tornar-se membro do canal, escolhendo o plano que você quer participar, né? O nível de contribuição que você pode dar aqui para o nosso canal, contribuição essa dos nossos membros que são fundamentais. Bom, por aqui também participando conosco, o Aurélio Santos, a Ana Matos, também membros da Causa Operária TV, agradecer ao Revolução Popular do Brasil, que mandou aí a sua figurinha, o seu super sticker, colaborando com o canal, ao Denis Navarro, a Monique FC, o nosso amigo Bruno Espírito Santo, né, sempre chegando junto por aqui, Elias Santos, né, dizendo: nazistas não passarão. Bom, vamos lá, vamos ver daqui a pouquinho quem são os verdadeiros nazistas. Né? Não vamos combater os nazistas, os piolhos nazistas, e deixar os donos dos piolhos sem combate, né, como quer fazer muita gente. Saudar por aqui também a Deise, que mandou uma figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso canal, o LC29, nosso amigo... pulou aqui correu. O pessoal... Bom, tem muita gente chegando por aqui, vai trocando rapidamente. A Maria Irene perguntando por que o pessoal causa tanta polêmica, né? Deve ser porque a gente não é Maria, vai com as outras, né? Porque não repete as posições da Globo, do Bolsonaro, né? A gente não é a esquerda que fala aquilo que a burguesia quer que a gente fale. Quando a gente fala aquilo que a burguesia quer que a gente fale, a gente não causa polêmica, a gente vira colunista da Folha de São Paulo, né? Como certos setores da esquerda. Mas quando a gente fala aquilo que a direita não quer que a gente fale, aí, né, vira polêmica. Né? E vira polêmica também porque tem muita gente acompanhando, participando, como muita gente que assiste aos nossos programas, né, e participam aqui conosco. A Natália Araújo dizendo que temos inscrição para a Universidade Marxista. Vamos colocar aqui o link daqui a pouquinho, né, e você está convidado ainda, se você não se inscreveu, inscreva-se já, né? Participe do curso que vai desmascarar, vai contar a verdade, né? Uma interpretação marxista, uma análise marxista dos 500 anos da história do Brasil. Né? Bom, um abraço aí para o Guerrilheiro Urbano, para o Simão Ferreira. Bom, tem muita gente chegando por aqui, muita gente também que nos assiste nas representações, né? Nosso programa aí que tem 1.500, 2.000 visualizações aí ao longo do próprio programa, e depois ao longo do dia, chega a ter mais 2.000 visualizações em outros horários, né? Dobra aí, chega a 4, chegou a 5.000, passou de 5.000 aí em alguns programas dessa semana. Então, eu queria agradecer aí a vocês todos, quem assiste ao vivo e também quem não pode assistir ao vivo, mas que nos acompanha em outros horários. Um abraço para todos vocês e vamos para o programa, né? Continuem mandando aí seus comentários. Se você puder, mande aí o seu super chat, né? Mande aí a sua contribuição, porque nós dependemos disso aí, e muito,
né, para sustentar o nosso trabalho. Tem aí um link para você se inscrever na Universidade Marxista, né? Está aí bem disponível no chat do nosso canal. Você entra lá e faz a sua inscrição. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, que a gente ajuda você aí a garantir a sua presença no curso que vai ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, logo no comecinho de março, né? Bom, vamos lá. Vamos em frente. Vamos para a nossa pauta do dia de hoje. Vamos começar de uma maneira mais leve, porque a situação é tensa, né? E vamos começar com umas pitadas de humor, com a charge aí do nosso companheiro, em primeiro lugar, do J. Camelo, né? O seu humor inteligente, mordaz, retratando aí a confusão, pelo menos da direita. Depois vamos falar da confusão da esquerda, né? O ilusionismo, né? A escuridão, as trevas da direita. Passei um ano acreditando que a privatização da Eletrobras iria reduzir a conta de luz, diz um coxinha, né? E aí o outro responde: isso acontece. Passei 2 anos acreditando que o Coronel Siqueira era um dos nossos. Tá aí o coxinha falando do personagem Coronel Siqueira, né, que se apresenta aí na rede, e que foi até teve uma tentativa de homicídio, né, do Coronel Siqueira. O DCM tentou assassinar, anunciou a morte, né, do Coronel Siqueira, mas ele continua aí vivinho da Silva nas redes. Bom, aí tem o papo, um meme meio simples, né, mas circulou nas redes, eu achei interessante, a conversa, né, anunciando aí uma conversa intelectual entre o presidente da Rússia, o Putin, e o presidente Bolsonaro. Você já leu Tolstói? Pergunta o Putin. E aí o Bolsonaro, né, que não tem a menor ideia do que seja Tolstói, mas conhece o Toy Story, o desenho, o filme, o desenho, disse: eu já vi o desenho. Eu achei muito boa. Embora o meme é bem simples, bem primário, mas a tirada de sarro é bem interessante. Bom, e tem mais uma, a charge do Aroeira, né, que ele mesmo fala, porque feita em cima aí já de charge do Caruso e do Nando Mota, retratando, né, já charge dos dias anteriores, mas retratando aí que alguns ministros do STF reconheceram publicamente que foi golpe, foi um ato político contra Dilma, né? E aí aparece todo mundo dizendo: foi golpe, foi um tremendo golpe, e assim por diante. E aí o comentário da Dilma, né? E vocês dizem agora, com essas caras de pau, né, que eles estão todos com cara de pau mesmo, literalmente na charge, e depois falam que eu é que não gosto de política. Está aí. A tirada de sarro bem humorada também do Aroeira. Bom, então vamos passar dessa pitada de humor no começo do nosso programa. Agradecer ao companheiro Vicente Lopes pelo superchat. Muito obrigado aí, companheiro. E vocês sigam aí o exemplo do Vicente e do pessoal do Pão com Ovo, do pessoal da Daisy, Revolução Popular do Brasil, que já contribuíram conosco, né? Mande aí o seu superchat, o seu Chico. Pode mandar com o seu comentário, com a sua mensagem, né? Que aí nós vamos compartilhar, né? Vamos atentamente aí compartilhar com nossos amigos internautas que acompanham, que já são muitos, né? Que já são centenas aqui acompanhando o nosso programa, né? Nas diversas redes sociais. Não, na nossa pauta, então, para começo de conversa, né, um tema da maior importância, né? O número de famintos no Brasil cresceu 85% e chegou a mais de 19 milhões de pessoas. Esse número não é um número genérico de pessoas que passam um tanto de fome. Não, são as pessoas que regularmente, né, são as pessoas que, segundo os dados, são apontadas como aquelas que sofrem com insegurança alimentar grave. Sabe que é aquela pessoa que passa fome regularmente, que não tem comida para comer a maior parte dos tempos. Esse número ultrapassou a marca de 19 milhões, né? E os dados eles foram apontados aí com base do Inquérito Nacional
sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia, né, que foi desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensam, como parte do projeto Vigizam. Bom, os dados eles são realmente escabrosos, né? Mas eles são apenas parte de uma situação de fome, de miséria, que atinge a quase 120 milhões de brasileiros, né? Que passam fome em algum momento. Aí você tem. A gente chegou a tal situação desgraçada no país que você tem a graduação da fome, né? Você tem a situação de insuficiência alimentar, dividida em níveis, né? Como se passar fome um único dia na semana, no mês, já não mostra uma situação desesperada de gente que está na corda bamba se equilibrando para comer, né? E que são, nesse momento, a maioria do povo brasileiro diante da situação de miséria, de arroxo salarial, de alta dos alimentos. Você vê aí o gráfico colocado aí pela nossa produção, com base em dados do IBGE, sobre a situação alimentar por número de moradores no domicílio, né? Então, fica evidente que a situação de insuficiência alimentar é maior, né? Naqueles domicílios com maior número com até 3 moradores, tá aí, diz aí a pesquisa, né? Isso porque queria destacar também que essa situação de miséria, por exemplo, a situação de pobreza, aí, segundo os dados do IBGE, se considera como miserável no país quem tem uma renda pessoal de até R$ 260, o que digamos assim, é uma camuflagem da situação. Porque R$ 260 por mês dá aí coisa de menos de R$ 10, coisa equivalente a menos de R$ 9 por dia, né? E quem com R$ 9 por dia consegue se alimentar, né, morar, ter transporte, nada, né? Obviamente que essa situação, eu lembro, agora eu não sei em que valor está situado, mas um pouco antes da pandemia, havia estudos, né, do IBGE que apresentavam que as pessoas com renda de mais de R$ 1.000 eram pessoas da classe média alta. E, obviamente, são dados sem pé nem cabeça, né? Quer dizer, R$ 260, R$ 500, R$ 1.000, né, já não dá para dizer que a pessoa vai ter uma situação de suficiência alimentar, né? É óbvio que não, né? Porque as despesas, hoje, o próprio Diese apontou que o salário mínimo necessário em janeiro era de mais de R$ 5.900, né, para atender necessidades vitais, né, ou pelo menos em parte, em boa medida, as necessidades vitais de uma família trabalhadora. É bom lembrar, eu queria destacar um dado. O IBGE, por exemplo, ele calcula a família média brasileira em torno de 4 pessoas. É bom lembrar que a maioria das pessoas que ganham salário mínimo, né, elas estão situadas na situação de pobreza, aonde a média de número de pessoas na família é maior. Hoje no Brasil é de 4,6 pessoas por família nas pessoas com uma situação de renda inferior, que significa que o salário mínimo precisaria ser ainda maior, né? Bom, mas eu queria destacar também um dado importante, né, que é o fato apresentado numa entrevista a um site alemão, o Deutsche Welle, o sociólogo, o professor e sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Rogério Batista Mendes, destacou o seguinte: enquanto o desemprego explodia e a fome atingia pouco mais de 19 milhões de pessoas, né, o PIB do agronegócio conheceu uma expansão recorde de 24,31 em 2020. Veja que quer dizer, a fome tem uma contrapartida, né? Porque, obviamente, um dos aspectos mais fundamentais da fome é a alta, né, a alta dos preços, né, que ultrapassou aí os 43%, né, só nos 2 últimos anos, alta do preço dos alimentos, né, o que fez acelerar gravemente a fome, além do desemprego, né, da situação geral de rebaixamento do salário.
Bom, mas tem gente ganhando com isso. Tem gente lucrando com a fome. Então, cuidado para não ser feito de otário, né? Quando a televisão e o governo comemoram, né, os grandes negócios, o lucro do agronegócio, ou até um aumento da safra, isso, infelizmente, não está revertendo em nada a favor do povo brasileiro, né? E nós temos aí uma situação em que a maioria da... Pelo contrário, né? Esse lucro gigantesco, esse ganho excepcional do setor do agronegócio, né, vem sendo obtido às custas justamente de deixar a população brasileira passar fome, né, comer osso, comer farelo de osso, disputar, né, aí restos de carne, resto de osso, né, numa situação totalmente insustentável para garantir o lucro de um punhado de grandes capitalistas do agronegócio e dos banqueiros, né, e outros tubarões capitalistas que não param de lucrar com a situação de miséria da maioria do povo brasileiro. Tá aí. Bom, vamos em frente na nossa pauta, destacando, por falar em miséria, em rebaixamento salarial, o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, o João Dória, depois de deixar os salários congelados. É bom lembrar aqui o seguinte: o Alckmin deixou os salários dos servidores congelados pelos 4 anos de mandato dele, né? Pelos 3 anos e tanto até agora. Mas antes deles, né? Antes dele, o PSDB adotou essa política como uma norma, né? Por exemplo, a maioria dos servidores públicos de São Paulo estão com salários congelados, como nós, professores, há 8 anos. Né? E, bom, e se você contar aí os quase 30 anos de governos, de administrações tucanas, foram raros os momentos em que o PSDB, pressionado pela situação, diante de alguma mobilização dos servidores, concedeu algum reajuste do salário. É campeão mundial de rebaixamentos salariais, o PSDB, né? Incluindo, né, nesses quase 30 anos aí, 16 anos de governo Geraldo Alckmin, né, que agora o pessoal quer passar aí como um candidato acessível, democrático, gente boa, etc. e tal, para maquiar, né, a figura verdadeira inimiga dos servidores, do povo paulista e do povo brasileiro, né, que é o Geraldo Alckmin. Pois bem, bom, o Dória, às vésperas de... Ele tem que se afastar aí do seu mandato até até meados de abril, e aí ele resolveu anunciar, né, a concessão de um reajuste de 20% para os policiais. 20% policiais. Para não dar só para os policiais, né, ele anunciou também que vai reajustar o salário dos servidores da área da saúde. Né? E precisa ver, a gente vai analisar com mais calma aí a notícia, porque esses aumentos aí anunciados pelo governo do PSDB vêm sempre manipulados com golpe. Por exemplo, no final do ano, o governo anunciou que ia aumentar em 73% o piso dos professores. Mas, na realidade, não era bem assim, não é bem assim. Né? Isso aí é um processo de longo prazo e na qual os trabalhadores que forem contratados pelo governo têm que abrir mão de tudo, têm que abrir mão de um conjunto de direitos. É um regime de escravidão, né? É muito parecido com a reforma trabalhista aprovada pelo Temer e que o PSDB e outros partidos apoiaram. Bom, mas hoje o anúncio foi de que as forças de segurança e os trabalhadores da saúde vão ter um reajuste de 20% e de 10% para os demais servidores, né? Sem nenhuma explicação por que isso aconteceria, já que o conjunto do funcionalismo está com salário congelado, né? Mesmo com o acúmulo da inflação, com a alta dos alimentos em 43% nos 2 anos, o que parece aí como uma benesse do Dória, na realidade é um golpe, né? Depois daí de deixar esguelados os servidores, né? Agora ele vai conceder aí. Bom, o Estado de São Paulo tem mais de 541 mil servidores públicos diretos, né? Fora os trabalhadores das estatais,
e 276 mil é gente para caçamba da área de segurança, né? E 69 mil servidores são da área da saúde, né? Isso aí como trabalhadores efetivos do quadro de servidores do Estado, né? O governo anunciou que vai ter gasto aí de 5,9 bilhões, propaganda, né? O Dória procurando aí fazer uma propaganda, mas não contou quanto que ele economizou ao longo dos últimos anos, roubando o reajuste devido no salário dos servidores, né? É um golpe, mais um golpe publicitário do governo de São Paulo, né? Para tentar aí. O Dória, é bom lembrar que ele está aí patinando entre 1% e 2% nas pesquisas de intenção de voto para as eleições, e aí está procurando limpar a própria barra, né, mostrar a situação. Opa, pintou aí um superchat de um grande amigo nosso aqui do canal, para aqui postar só tendo Face, né? Aqui está repaginado para aqui postar, mas acho que mandou aqui um superchat, e a gente quer agradecer, e mandou uma mensagem. Força na luta, unir para reconstruir o Brasil para o povo, né, em memória. Porque é um novo usuário, né? Porque ele mudou o nome, teve que fazer a mudança e passou. Então, por isso o nome está mais curto agora. Muito obrigado aí pela contribuição e pela sua presença e participação. E a gente chama você a fazer como para aqui postar, como a Natália Araújo, que também mandou aqui a sua figurinha simpática, contribuindo com o nosso programa, o Vicente, a Deise, o Revolução Popular do Brasil, né? E todo mundo que está contribuindo, chegando por aqui. Mande também a sua contribuição. Nosso canal precisa muito dela, né? E nós não temos por que ocultar isso daqui, porque aqui o canal, o nosso trabalho é sustentado por aqueles que contribuem como membros, né? Ou com as suas contribuições instantâneas, né? Para sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária, né? Bom, o Arquimedes, nosso amigo Arquimedes de Siracusa dos Santos, chegando por aqui, também mandando o seu superchat. Não se combate o fascismo com leis, ilusão, essa da esquerda, inerte, eleitoreira e institucionalista, que se nega a ir para as ruas mobilizar o povo. O combate ao nazifascismo é com o povo nas ruas, nas manifestações, nas greves e nas lutas. Está aí. Estamos plenamente de acordo com o nosso companheiro Arquimedes. E se você está de acordo, mande aí o seu superchat também com a sua mensagem. Se você estiver contra, também pode mandar o seu superchat com a sua opinião, né, com a sua postagem, com o seu posicionamento sobre esse tema ou sobre o tema que você achar mais adequado de comentar, mandar aí a sua mensagem. Obrigado aí a participação do Arquimedes, do Para Aqui Postar, de todos que contribuíram. Bom, na nossa pauta agora, eu queria destacar aquilo que é claramente a preparação de um novo golpe, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, anunciou que vai iniciar um debate sobre o semipresidencialismo, né? Bom, o que significa isso daí? É o golpe de... vocês lembram que na década de 90, o país foi submetido mais uma vez, né, coisa de 30 e poucos anos depois, de um plebiscito semelhante ter sido realizado lá quando estavam se preparando o golpe contra o João Goulart. O país foi submetido a um plebiscito sobre se o povo gostaria de ver adotado aqui o regime parlamentarista, né? Bom, também, né, como aconteceu na década de 60, também na década de 90, essa proposta foi rejeitada. E a proposta visava claramente, a direita estava preocupada com a possibilidade de vitória de quem? De quem? É dele mesmo, do metalúrgico, né, a maior liderança popular do país, o Lula, né, que podia ganhar as eleições aí a qualquer momento. Então a direita procurava, naquele momento, fazer campanha a favor de um falso regime parlamentarista, né? Bom, a população rejeitou essa proposta
E agora, já há algum tempo, a direita vem procurando reintroduzir o debate. E agora vem disfarçado sobre um novo rótulo. Não é parlamentarismo, é semipresidencialismo, né? Que é uma maneira matreira, mutreteira da direita, né, de procurar apresentar uma proposta semelhante com um rótulo diferente. Bom, então o Arthur Lira disse que, no dia de hoje, que a partir de março vai propor um amplo debate sobre a mudança do sistema de governo para semipresidencialismo. A proposta é enfraquecer o poder executivo, né, que, como a gente viu nas últimas eleições, aquelas que não tiveram fraude, né, ou que o processo de fraude foi menor, não conseguiu deter a vitória da esquerda, 2002, 2006, 2010, 2014, né, quando a esquerda venceu as eleições. Está claro, está evidente a preocupação com uma nova vitória, uma possibilidade de vitória da esquerda. É lógico que, no começo do debate, o Lira e outras pessoas estão dizendo o seguinte, que o debate é só um debate, porque se a proposta fosse aprovada, só entraria em vigor em 2030. Isso é o que eles falam agora, né? Isso é o que eles falam agora. Vai acreditar, né? Vai ser trouxa o suficiente para acreditar na conversa fiada, né, desses verdadeiros vigaristas, né, que são a imensa maioria no Congresso Nacional, né? Obviamente que é uma proposta que visa, né, preparar aí faz parte do esquema de fechamento do regime político, né, da política da direita, que não consegue ganhar as eleições, só se fraudar, né, só se manipular, só se prender o Lula, né, só se botar a esquerda na ilegalidade na cadeia, e aí vem essas propostas que visam estabelecer um controle sobre o regime político, né? A política do pessoal que está em desespero, né, que não consegue ter uma política, né, que não tem apoio popular para enfrentar a situação e procura armar, né, para cima do povo brasileiro. É preciso ficar de olho, não é porque não é uma proposta isolada, se combina com outras iniciativas e ameaças golpistas, né, que a direita procura colocar em discussão, né, para colocar a faca no pescoço, procurar forçar uma negociação em função dos seus interesses. Como é o caso, por exemplo, da criação das federações partidárias, né, que é a tentativa, diante do fracasso, do retumbante fracasso dos partidos da direita, dos partidos tradicionais da direita, das grandes máquinas eleitorais da burguesia, do DEM, que agora teve que se juntar com o PSL, né, pela terceira, quarta, quinta vez, né, o DEM, que é a Arena, né, a Arena, o partido da ditadura militar, que depois foi PDS, que depois foi PP, né, que depois... não, PP não, desculpe, antes foi PFL, né, depois foi DEM, e agora virou aí União Brasil, na fusão com o PSL, que era um partido cheio de ex-arenistas, né, cheio de políticos direitistas, defensores da ditadura militar. Bom, o DEM até acabou de novo, né? Ou se ocultou aí nessa fusão. Mas é a crise também do PSDB, do MDB, de todas as grandes máquinas partidárias. É bom lembrar que, numa pesquisa publicada em dezembro passado, né, sobre a preferência partidária da população, o único partido, né, que teve um destaque mesmo na preferência do eleitorado foi o PT, com coisa de 28%, 29% de apoio popular. Em segundo lugar, o partido que aparecia em segundo lugar tinha 2% de citações, né? Era o MDB, que estava aí empatado com o PSB e o PSDB, e parece até o PSOL, com coisa de 1%. Quer dizer, o PT tinha aí 14 ou até 28 vezes mais do que o segundo e terceiro colocados. Quer dizer, o único partido que não depende desse esquema das federações para sobreviver, né? Por isso, é evidente que a proposta é uma proposta para salvar, oferecer aí um bote salva-vida para os partidos da direita e procurar estabelecer um controle
sobre o maior partido da esquerda do país e, obviamente, procurar sufocar os pequenos partidos de esquerda, como o caso do PCO, né, que tem uma política combativa, revolucionária. Então, é evidente que é mais um esquema, é mais uma armadilha, né, que a direita, diante da situação que enfrenta, diante da crise, né, da crise geral que eles enfrentam. Bom, mas vamos entrar no nosso tema central, né? Vamos falar aqui agora da conversão, ou da suposta conversão para o combate ao nazismo, né, de um conjunto de setores da direita brasileira. Então, o primeiro novo convertido, né, à cruzada contra o nazismo, a suposta cruzada contra o nazismo, é ninguém, nada mais, nada menos do que o próprio presidente ilegítimo e golpista da República, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro decidiu se pronunciar, né, sobre os acontecimentos que foram apresentados aí pela imprensa golpista como uma apologia ao nazismo, né, e fez aí declarações, postagens, né, repudiando o nazismo de forma irrestrita e permanente, nas palavras publicadas nas suas redes sociais. E ele pediu, veja só, né, do alto da sua serenidade, né, da pessoa sensata que todos nós conhecemos, que é o Bolsonaro, ele pediu juízo e responsabilidade, né, ao mesmo tempo que aproveitou para combater o comunismo. Né? A postagem no Twitter, o Bolsonaro escreveu o seguinte: a ideologia nazista deve ser repudiada de forma irrestrita e permanente, sem ressalvas que permitam seu florescimento, assim como toda e qualquer ideologia totalitária, que coloque em risco os direitos fundamentais dos povos e dos indivíduos, como o direito à vida e à liberdade. Eu vou te falar, o Bolsonaro não conseguiria nem ler esse texto, o que dirá escrever uma coisa como essa. Né? Evidentemente que ele não é o autor de tal frase. Bom, isso aí depois dele pousar ao lado de ativistas nazistas do país e até do exterior, né, representante do... Bom, o Bolsonaro pediu reflexão e ele também afirmou o seguinte, que outras ideologias que pregam divisão de pessoas. Você não pode dividir, né? São todos iguais. Né? A burguesia e o proletariado, né? Os que passam fome e os banqueiros, né? É todo mundo igual, não pode ter divisão de pessoas, pelo menos em palavras. E deve ser combatidas por nossas leis, como o comunismo, escreveu ele. Né? E fica evidente, né, que o Bolsonaro está aproveitando a onda, está organizada aí pela direita, levantada pela direita, para levar adiante aí a campanha de combate ao comunismo. Começou aí a operação de caça às bruxas, né? Como sempre, a operação não começa diretamente combatendo a quem quer combater, né? Procura disfarçar a situação, mas está claro, nas palavras do Bolsonaro e em outras iniciativas, que nós vamos mostrar mais à frente, quem são os verdadeiros inimigos que o regime político quer perseguir. Bom, em meio a essas declarações, mas o Bolsonaro não ficou só nas palavras no Twitter. Né? Nós vamos mostrar aqui um vídeo de uma declaração feita pelo Bolsonaro, lá no cercadinho, na frente do Palácio, né? Onde ele procura veladamente ameaçar mais uma vez o país de golpe de Estado. Né? Eu vou mostrar a declaração e depois eu queria até aproveitar, você que está nos acompanhando aí, se vocês acham que essa declaração ela é menos perigosa, né? Se ela é um perigo real à situação, aos direitos democráticos que praticamente inexistem no país, ou se o perigo é o monarca, né? Se o perigo quem é um perigo real? O Kataguiri, né? O monarca e os outros aí que estão sendo
ameaçados, ou o Bolsonaro com esse tipo de declaração que vocês vão ver agora no vídeo que a nossa produção vai soltar para a gente. Pessoal, qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em outros países, uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhum. A da caneta e do microfone é pior, presidente. Nenhum. Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito em Deus, mas Amém. nos próximos dias vai acontecer algo Amém. que vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. Glória a Deus, eu creio. Tá aí o Bolsonaro falando numa linguagem cifrada, né? Evidentemente que a gente não pode afirmar exatamente o que o admirador do Hitler, da ditadura militar, do Mussolini, né? O verdadeiro fascista, ou pelo menos o fascista mais declarado no país, né? O que ele exatamente está pensando, está querendo dizer com isso. Mas o fato né? E muita gente hoje repercutiu, me chamou a atenção, muita gente repercutiu as declarações do Bolsonaro apresentando-a como uma ameaça, né, à suposta democracia. Primeiro, é preciso dizer que não tem democracia no país, né? O que o Bolsonaro está ameaçando aí de maneira disfarçada é aprofundar o regime ditatorial que já existe, né? Porque tem gente, eu vi o Boulos, por exemplo, falando de ameaça à democracia. Bom, precisaria primeiro ter democracia no país, né? Precisaria estar num regime em que o presidente não foi colocado lá por meio de um golpe, né? De uma fraude, em que o candidato que ia ganhar as eleições foi colocado na cadeia, condenado e preso ilegalmente, né? Então, quer dizer, falar que o Bolsonaro está atentando contra a democracia é embelezar, dizer que o regime que existe aí é uma democracia, né? Que o Bolsonaro, inclusive, ele é um democrata, né? Que se elegeu aí de maneira totalmente democrática, que é o que muita gente, infelizmente, né, procura validar. Bom, esse é um aspecto. Em segundo, que evidentemente a direita não está parada aí assistindo o bonde passar, mas está procurando tramar, né, os desfechos que sejam favoráveis à sua política diante da crise. Então é preciso não só botar a barba de molho, mas entender o que está acontecendo, né? A suposta conversão do Bolsonaro ao combate ao nazismo, né? E de todo um conjunto de setores da direita, né, que apoiaram o golpe, que apoiaram a fraude da eleição fraudulenta aí do Bolsonaro, e que agora querem aparecer, querem posar, né, de combatentes do fascismo. A gente já viu essa novela antes, né, e só sendo otário para cair, bom, no mesmo troco. Nós vamos falar mais disso, eu queria entrar no tema né, dessa situação do agravamento da caça às bruxas, né, da situação da cruzada que se estabeleceu contra a liberdade de expressão, de censura, porque hoje o judiciário, né, anunciou e deu 48 horas para a Flow retirar as falas sobre nazismo das redes sociais, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, determinou que, num prazo de 48 horas, o Flow Podcast retire de todas as suas redes sociais o que considerou declarações nazistas feitas pelo apresentador, o Bruno Ayub, conhecido como Monark, né? E declarou que, em caso de descumprimento, a pena é uma multa de R$10 mil por cada veiculação. A ação, né, que foi rapidamente, né, julgada aí pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi movida nada mais nada menos do que pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. E a decisão foi publicada já hoje, né, no portal pelo Tribunal de Justiça, né? O youtuber, o crime, né, o grande crime do Monark foi defender o direito, né, não é,
Veja bem, ele não defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil, como estão procurando, inclusive, veicular órgãos da imprensa golpista. O que o monarca fez, né, foi defender o direito, né, de que haja o reconhecimento, que se legalize, que se fosse possível legalizar um partido nazista no Brasil, né? E ele fez isso num programa, quando eram entrevistados aí deputados federais Kim Kataguiri, que estava aí de malas e bagagem para entrar no Podemos, e a Tabata, a Batata do Amaral, do PSB, né? Bom, depois disso, o monarca, como todo mundo sabe aqui, foi demitido, né? Foi forçado aí por toda uma ação de assédio, de pressão, de chantagem dos patrocinadores do programa, que nós vamos falar quão gente boa, né, é esse pessoal que demitiu aí, que forçou a demissão do monarca, né, e obrigou ele a se retirar da sociedade do programa que ele, né, era o principal idealizador, né? Depois de toda essa situação, o monarca hoje, pelos canais, disse que fez a seguinte declaração: eu posso ter errado, mas o que estão fazendo comigo é um linchamento desumano. Essa foi a declaração do apresentador, Bruno Ayub, né, que é conhecido aí. Ele lamentou esse linchamento, né? Na frase, ele disse o seguinte: reitero que eu nunca apoiei a ideologia nazista, né? E que a considero repugnante. O monarca, ele mostrou aí uma superioridade a setores inclusive da esquerda, infelizmente, né? Dizendo o seguinte: o que eu prefiro é que o inimigo se revele do que fique nas sombras, né? Ele postou no Twitter mostrando aí uma posição claramente democrática, né? E que tem a ver, de fato, deveria ser aquilo que a esquerda, né, que os trabalhadores gostariam, que o inimigo ficasse visível à luz do dia, né? Porque o inimigo à luz do dia, né, é mais fácil de ser combatido, né, de que o inimigo que se infiltra, que se organiza por detrás de setores santificados, como a Rede Globo, né, de gente séria e honesta, né, como é o caso do presidente Bolsonaro e da sua família, que agora procuram se apresentar como inimigos do nazismo, né? É muito pior ter o nazismo oculto, né, por detrás não só dessas pessoas, né, mas dos grandes capitalistas que financiaram todas as organizações fascistas que saíram às ruas para derrubar a presidenta Dilma Rousseff, né? Então, o monarca expressou uma opinião que sempre foi tradicional, inclusive da esquerda revolucionária socialista. Nós mostramos aqui nos últimos programas as declarações do Lenin, do Trotsky, do Marx, e não só deles também, né, mas de setores, inclusive da esquerda, bastante moderada, Noah Chomsky. Ontem o Breno Altman deu uma declaração dizendo que, quer dizer, que ter uma opinião, expressar uma opinião, obviamente, isso não faz de ninguém um criminoso, né? Por mais reacionária que seja essa opinião, né, por mais que a gente possa divergir dessa opinião, que não é o caso, né, porque a defesa de que haja o direito democrático das pessoas expressarem a sua opinião e até de se organizarem é uma posição tradicional da esquerda, do marxismo, para aqueles ignorantes, tá certo? Que não sabem o que disse Marx, o que disse Lenin, o que disse Trotsky sobre o assunto, né? E até querem defender essa posição absurda, procurando passá-la como se fosse uma posição do marxismo. Não é, né? Não tem nada a ver com a posição defendida em todos os momentos da história, né, pelos partidos revolucionários, né, pelos pensadores e militantes revolucionários marxistas. Então, a perseguição pesada, né? Bom, e a gente quer destacar o fato, hoje, no diário Causa Operária, foram, mais uma vez, publicadas
várias matérias, mas eu queria destacar um tema importante, né, apontado nas matérias publicadas pelo Diário Causa Operária, né, o Diário dos Trabalhadores na internet. Se você quiser acessar, é causaoperaria.org.br. Né, todo dia, o acompanhamento diário, e em tempo real, inclusive com os acontecimentos durante o dia, mais importante, aquilo que afeta diretamente a vida dos trabalhadores, não só a política, a mobilização dos trabalhadores, as questões importantes, relevantes, que você precisa ficar sabendo para não ser aí desinformado pelo partido da imprensa golpista. Mas hoje o DCO, o Diário Causa Operária, publicou várias matérias destacando aí quem são os elementos, né, os verdadeiros marginais que querem criminalizar o nazismo, né, que na realidade é uma desculpa, na realidade, para combater os revolucionários, os comunistas, mas não só esses. Eu queria destacar isso daí, né? Para combater a organização dos trabalhadores, para combater a esquerda. Está aí a imagem aí na sua tela de um card, né, divulgado aí nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, né, que está aproveitando a situação para fazer campanha a favor do seu projeto de lei que criminaliza, né, aquilo que seria uma suposta apologia ao nazismo e ao comunismo. Né? Isso significa que a proposta do Bolsonaro é tornar ilegais a defesa do comunismo, né? A posição do nosso partido e, embora não de maneira não consequente, inclusive de outros partidos que se dizem socialistas ou comunistas no Brasil, como é o caso do PCB, como é o caso do PSTU, setores do PSOL, né? Setores do PCdoB, setores do PT que defende o socialismo. Tudo isso deveria ser, porque é óbvio, comunismo aqui, vamos entender, vale tudo, tá certo? Porque se você condena uma ideologia, você vai deixar na mão do Estado para que ele decida, o Estado golpista, autoritário, inimigo dos trabalhadores, o que tem a ver com essa ideologia ou não. Né? Porque não adianta, não é só um problema de nome, né? Não é só um problema da palavra. O que eles querem condenar, o Bolsonaro deixou isso claro na sua postagem, não pode falar de divisão social. Você tem que falar que nós somos todos iguais. Né? Você aí, aquela pessoa que está passando fome, que está morando, os mais de 35 mil pessoas que estão morando nas ruas de São Paulo, né? Eles são iguais, né, ao banqueiro do Banco Itaú. Eles estão nas mesmas condições, eles são iguais à família do Bolsonaro. Né? É tudo a mesma coisa. Se você não falar isso daí, se você falar, não, tem uma diferença, você já é um criminoso. Né? Você é alguém que tem que ser proibido de falar esse tipo de coisa. É aí que você quer chegar. Né? E não adianta se disfarçar, porque se a burguesia achar que o Lula é comunista, é socialista, é porque eles acham. Né? Semana passada, eu vi alguém postando uma entrevista em que o Daniel Silveira dizia que a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, né, uma instituição totalmente aí vinculada ao imperialismo norte-americano, estava tomado por comunistas. Né? Eles já disseram que o STF está tomado de comunistas, quer dizer, é um vale tudo. Né? Se você dá o poder ao Estado, né, para dizer o que pode e o que não pode ser dito, né, que ideologia pode ou não pode ser professada, meu amigo, né, você está nas mãos, né, de gente como a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas fascistas, né, dos chefes fascistas brasileiros, golpistas. Você está na mão dessa laia, né, desse tipo de gente, né, inimiga do povo, inimiga da luta dos trabalhadores, e tudo pode acontecer. Bom, mas eu queria entrar aí na pauta seguinte: quem são as pessoas que estão à frente, quem são os elementos, os santos, né? Os santos que estão por detrás dessa campanha de perseguição ao monarca. Quem são os patrocinadores que foram para cima aí para demitir, perseguir, retirar do ar o Bruno Ayub
o Monark, né? O apresentador lá do podcast do Flow. Bom, então, a gente, na medida que as notícias vêm à tona, a gente vai tomando conta do seguinte, que uma das empresas que retiraram o patrocínio, que ameaçaram e pressionaram, né, é a chamada Fatal Model. O que é essa Fatal Model? É uma empresa é uma agência de acompanhantes. É um nome bonitinho, né? Agência de acompanhantes para prostituição. Né? Esses aí são os patrocinadores que estão condenando o Monark. Né? Cafetões, vamos usar o linguajar claro, né? O linguajar popular, né? Que seria usado é gente que ganha dinheiro com prostituição, né? Gente verdadeiramente criminosa, porque o Código Penal brasileiro, a Constituição, proíbe, né? Aí sim está na lei que é crime, né? Ganhar dinheiro com oferecimento de vantagens e serviços sexuais. Mas é isso que a empresa vende, né? Explora mulheres, vende essas mulheres como mercadoria. Eu não vi nenhum desses órgãos identitários, supostamente defensores das mulheres, aparecer aí falando, veja só, o Monark está sendo atacado por um bando de cafetões que exploram as mulheres. Não. O pessoal resolveu fazer uma frente com a Fatal Model, né? Imprensa que agencia mulheres para vagabundos, pilantras, né, que têm dinheiro para pagar pelos serviços, né, das mulheres aí vendidas, né, por esses verdadeiros criminosos. Essa aí é uma das empresas, né, dos santos combatentes da causa da luta contra o fascismo. Bom, mas não para por aí. Né? Outra empresa aí envolvida que retirou o seu patrocínio é a Puma. Né? Ela publicou uma nota até mesmo se desvinculando do programa. Né? Inclusive, a Puma tem sido uma das empresas que vem aí no último período procurando se apresentar aí como defensor da mulher, dos negros, né, da diversidade de gênero. Bom, então vamos limpar o terreno, né, e deixar de lado, vamos colocar a verdade. Quem é a Puma? Né? A Puma é uma empresa que teve origem lá na década de 20, né, quando os irmãos Adolf e Rudolf Dassler fundaram uma empresa para fabricar calçados de pano, né, uma empresa alemã. Esses calçados eles eram muito apropriados para a prática de esporte. Né? Bom, aí na década de 30, lá em 1936, por ocasião das Olimpíadas de Berlim, eles ficaram conhecidos, sabe por quê? Porque eles forneceram os calçados para os atletas, né, e chamaram a atenção do Hitler durante a ditadura nazista. E eles se aproveitaram da ideologia do homem branco e saudável de Hitler e do seu investimento em esportes, e eles se aliaram ao governo nazista. Né? A tal ponto, não é que a gente está falando, não é que só nós estamos dizendo que eles se aliaram, que os fundadores dessa empresa santa, né, combatente do nazismo, que eles estão ligados, né, a uma empresa que apoiou. Não, eles foram julgados e condenados por crimes de guerra. Tamanha a colaboração intrínseca que eles desenvolveram com o nazismo. Bom, aí, para limpar a barra, para mudar o nome, né, o Adolf, que ficou conhecido como o AD, né, ele teve uma pena branda e foi preso por e o irmão dele, o Rudolf, foi preso por 1 ano na Polônia. Né? Bom, com o retorno deles da Alemanha, os dois se desentenderam, né, dizendo que um tinha acusado o outro. Essas coisas de gente, colaborador nazista, eles são fiéis, não são fiéis nem aos irmãos. Então, um começou a acusar o outro de terem sido dedo duro, de terem entregue eles, porque eles queriam ser nazistas escondidos, como todos os capitalistas que apoiam o nazismo e o fascismo. Bom, e aí o que aconteceu? Eles dividiram a empresa, né? Racharam a empresa. Um dos irmãos fundou, justamente o Adi, fundou a Adidas, né? E o outro ficou, né? Fundou aí a pluralista Puma. Quer dizer, a Puma, que agora está perseguindo aí
o Monark, né, é a empresa que é fundada por elementos aí que colaboraram diretamente com o nazismo, né? E uma empresa que participa das grandes máfias dos negócios do esporte no mundo todo, né? Defendendo toda a política de destruição do esporte, de transformação do esporte, simplesmente. São esse tipo de gente, né? Esse tipo de laia, de pessoas que não têm nada a ver com os interesses da população, que estão sendo apresentadas aí como os santos, os anjos, né? Que agora querem combater, né? Perseguir, né? Uma perseguição realmente implacável, como disse corretamente o Monark, um linchamento, né? Bom, e aí a gente vê os outros parceiros, né? É fácil ver os outros parceiros. Por trás dessa operação toda está a Rede Globo, né? Que vinha sendo muito prejudicada pela audiência conquistada aí pelo podcast do Flow, né? Uma das maiores audiências do setor, né? E a gente vê se juntando nessa frente ampla. Está aí a frente ampla, né? Tinha gente da esquerda que queria uma frente ampla com os golpistas. Está aí a frente ampla. Rede Globo, nazistas, cafetões, Bolsonaro, Renan Calheiros, está todo mundo envolvido na operação, né, que visa perseguir, né, os supostos nazistas, que não são nazistas, né, que se apresentaram aí como defensores da liberdade de opinião, como o Monark, ou até o piolho de fascista, como o Kim Kataguiri, né, porque ninguém quer agir contra o Bolsonaro. Mas, né, atacar o piolho, aquele que ajudou a eleger o Bolsonaro, esse aí, né, e que já caiu em descrédito, que perdeu a sua serventia, né, chutar cachorro morto, aí o pessoal quer se dedicar a essa causa, né? Está aí a manobra, né? Está aí o golpe, o caráter claramente golpista dessa, como diz aqui o Tom Bairro, hipocrisia farisaica. É isso aí, hipocrisia, né? E vocês veem tudo isso para, na realidade, né, usar isso tudo como pretexto para combater o comunismo, para combater a esquerda, né, e para servir aí de ameaça à direita. Está aí uma mensagem do nosso amigo Antônio Martins, dizendo o seguinte: deve ser do Vampeta, essa agência de prostituição, Capote Valente 2022. É a mensagem do nosso amigo Antônio Martins. Eu não sei quem é o dono, né? Não sei se é o Vampeta ou se é outras pessoas aí dedicadas. Foi a mensagem do Martínez. Bom, vamos mudar de assunto, porque o tempo urge. E por falar em golpe, falar em manobra, o PSB quer mais. É isso mesmo. A Globo está fazendo, agora há pouco eu estava escutando na Globo News, uma campanha intensa, né, para divulgar aí reuniões que estão para acontecer, ou estão acontecendo, estão sendo preparadas da direção do PSB com a direção do PT e também com outros partidos que estão discutindo a formação aí de uma federação, o PCdoB e o PV. E nessas reuniões, né, estaria em discussão o problema das candidaturas aos governos estaduais. Bom, é bom lembrar aqui o seguinte: o PSB já ganhou de presente, pelo menos por enquanto, né, a candidatura, o apoio do PT no estado, né, da onde o ex-presidente Lula é natural, Pernambuco, né, onde o candidato do PT, pelo qual nós não temos nenhuma simpatia, queria deixar claro, um direitista que disse que tinha que virar a página do golpe, o senador, direitista não, um reacionário político de esquerda, né? Mas ele disse que tinha que virar a página do golpe, Humberto Costa, né? Abriu mão da sua candidatura, ele que liderava as pesquisas de intenção de voto, né? Não por conta dele, mas obviamente por conta do apoio do Lula, abriu mão em favor do PSB. Bom, agora o PT, o próximo passo da discussão, segundo anunciou aí o PSB, é a candidatura no Rio Grande do Sul, né, onde o PT tem candidato, né, e onde o PSB
também tem candidato, né? O candidato do PT é o Adão Preter, né? Edgar Preto, Edgar Preto. E o candidato do PSB é o Beto Albuquerque, né? Bom, e o PT, o maior partido, o partido do Lula, né? A exigência do PSB é que o PT tem que retirar a candidatura do Edgar Preto. Bom, tem mais, né? O PSB não anunciou nada de abrir mão da candidatura em São Paulo, né? Continua aí pleiteando que o candidato que lidera as pesquisas, o Haddad, esse sim deveria abrir mão em favor do candidato, né? Que não conseguiu ganhar a eleição nem quando estava governando o Estado, né? Estava na frente da máquina eleitoral do governo do PSDB, a máquina que o Alckmin entregou para ele quando se afastou para ser candidato à presidência da República. Bom, e o PSB fez mais uma chantagem, né? Na composição, vocês viram que a composição da chamada Assembleia, que vai comandar a federação, ela ficou aí, houve uma proporcionalidade que já é desfavorável ao PT, diga-se de passagem, né? Dos 50 cargos da Assembleia, que comandaria a federação, 27 seriam do PT. É uma minoria muito pequena, né? Uma minoria que pode, numa aliança do PSB e dos outros partidos com a direita do PT, isso aí, meu amigo, pode levar a tomar qualquer posição contra as posições, digamos assim, não capituladoras. Por exemplo, é bom lembrar que o PSB foi o partido que fechou questão a favor do impeachment da Dilma, né? Que não mobilizou nem um centímetro, nem a direita do PT a favor da campanha pela liberdade do Lula. Bom, mas o PSB não quer só isso, né? Quer dizer, porque o PSB, se ele se juntar com o PCdoB, com o PV, teriam 4 representantes cada um e o PSB 15 nessa Assembleia. Se ele se juntar com algum setor da direita do PT, já obtém maioria. Mas o PSB quer impor um controle total sobre o PT. Está exigindo o seguinte, que o PSB tem que ter direito a veto. Preste atenção. O PSB quer direito a veto. O PSB, que é um partido desse tamaninho, não comanda nenhuma organização sindical importante, não comanda nenhum movimento de luta importante no país, não dirige o MST, não dirige nada, é o PT que dirige, está exigindo que ele tenha direito a veto nas decisões. Isso significaria, de fato, que o PSB vai amarrar as mãos, né, do PT e o PT só pode decidir aquilo que o PSB concordar, né? É totalmente absurdo, né? Está mostrando aí cada vez o seguinte, que quanto mais o PT cede, mais aumentam as exigências do PSB. É uma política de chantagem de setores direitistas, né, de setores que querem controlar, né, o PT, querem controlar a candidatura do Lula, né, e que não tem nada, não tem bala na agulha, né? O que eles têm aí é uma presença burocrática, parlamentar. Eles é que dependem do prestígio do Lula, eles que dependem da federação para sobreviver. Mas, infelizmente, tem gente no PT que está baixando a guarda, né, e discutindo a possibilidade de fazer várias concessões. Não sei se vão chegar a essas concessões, né, mas, evidentemente, que o PSB, só com o governo de Pernambuco, já saiu no lucro, né, porque o PT, com essa proposta, vai apoiar a continuidade de um governo reacionário, inimigo do povo, defensor dos interesses das oligarquias pernambucanas, e que, se fosse para a eleição com o PT, com certeza seria derrotado nas eleições, né? Então é uma máfia, é um esquema de quadrilha. Bom, por falar em quadrilha, e acelerando aqui para a gente ir para o final, destacar que a Globo, a Globo, junto com os outros integrantes do partido da imprensa golpista, eles vão faturar mais de 2,5 bilhões por conta da votação realizada anteontem no Congresso Nacional, né, quando os senadores e deputados derrubaram o veto à compensação fiscal para as emissoras de rádio e de TV. Vou resumir a história, porque o nosso tempo é curto. Na prática é o seguinte, o governo, né, o Bolsonaro, que fez encenação aí com a canetinha dele, né,
não apitou nada. E aí os deputados, inclusive da base da bolsonarista, votaram a favor de liberar a verba para a Globo. O Bolsonaro fez uma encenação, mas sabe aquela propaganda eleitoral que o pessoal fala propaganda eleitoral gratuita? Não, não é gratuita, né? O Estado brasileiro paga, né? Dá isenção de impostos, de tributos para as emissoras de rádio e de televisão, né? 2,5 bilhões, né? Que vão ser compensados, que o pessoal recebe para transmitir. Por isso que vocês, inclusive, estão vendo que depois deles excluírem a esquerda, excluírem partidos como o PCO, o PSTU, o PCB do horário eleitoral, eles agora vão voltar com o horário eleitoral, inclusive fora das eleições, né? Vão voltar com o horário eleitoral para que, din-din, não é só a propaganda dos partidos de direita, mas a Globo sai fatura em cima, né? Ela ainda deixa, ela divulga aí a propaganda dessas máquinas em sua quase totalidade da direita, né? A grande maioria, e vão faturar 2,5 bilhões, né? É grana que não acaba mais, e depois o pessoal fica fazendo propaganda de que o problema é a verba do fundo partidário. Não, o problema é a verba para a Globo, né? Para a SBT, para a Record, que não fazem absolutamente nada para o povo brasileiro e que faturam de graça, é uma concessão pública, e vão levar toda essa grana. Bom, eu rapidamente queria destacar aí os casos a situação da Covid, só um detalhe, né? A Petrobras contabilizou aí 2.191 casos de Covid só nesse ano, né? E mais de 700 foram nos últimos 14 dias, segundo dados divulgados aí pela Federação Única dos Petroleiros, né? Mostrando que a situação está totalmente fora de controle, né? A Petrobras só pensa em dar lucro para os acionistas, né? Aumentando aí o preço dos combustíveis e ferrando com a vida dos petroleiros. Bom, e a situação da pandemia no país todo chegou aí a marca, a média de 700 mortes por dia, com 943 mortes registradas aí nas últimas 24 horas, quando nós tivemos aí mais de 164 mil casos, né, que já vão totalizando aí 27.119.500 pessoas infectadas e mais de 636 mil mortos, sempre lembrando em números oficiais, né, sabidamente falsificados, manipulados, né, seja lá o que mais que a gente quiser acrescentar aí nessa situação. Bom, tinha uma mensagem aqui, mas sumiu. Não sei. Eu queria agradecer a vocês que estão participando aí. Ainda dá tempo de você mandar aí o seu superchat, né, de você contribuir, de você também se tornar membro do nosso canal, né? Audiência muito elevada, mais de 200 likes aqui só na transmissão agora instantânea, fora o pessoal que vai nos acompanhar depois. Agradecer vocês. Tem muita mensagem aí de apoio aí, de participação aqui no programa, né? Mas você pode, nós queríamos chamar mais uma vez, antes do final do programa, você ainda pode mandar aí o seu superchat, pode tornar-se membro do nosso canal, né? Que é muito importante para ajudar a sustentar essa imprensa combativa revolucionária. Bom, eu queria destacar ainda na nossa pauta, entrando na nossa pauta internacional, destacar o caso da crise na Europa, né, na Ucrânia, destacando aí, assim, duas notícias importantes. Primeiro, que os Estados Unidos, intensificando a provocação, né, contra a Rússia, enviou caças à Polônia, né? Lembrando que o país fica na fronteira com a Ucrânia e a Rússia, né, mostrando claramente que quem está armando, quem está preparando uma provocação é justamente a Ucrânia. Bom, e aí a Rússia, né, a notícia se complementa, a Rússia se reuniu com o Reino Unido, mas nas palavras do chanceler russo, né, a conversa foi entre um mudo e um surdo, né, que adiantou absolutamente de nada, né, nas palavras do Sergei Lavrov, né. Ele disse que a colega do Reino Unido mostrou uma arrogância
e, na realidade, se recusou a ouvir, né? Ele, na entrevista, ele falou: estou honestamente desapontado que o que temos é uma conversa entre um mudo e um surdo. Nossas explicações mais detalhadas caíram em um solo despreparado, né? Ele completou ainda dizendo o seguinte, que dizem que a Rússia está esperando até que o solo congele como pedra para que nossos tanques possam cruzar facilmente o território ucraniano. Até que o solo esteja assim, hoje, como nossos colegas britânicos, dos quais vários fatos apresentamos e foram rebatidos. Ele disse que os britânicos estavam congelados como pedras. Mas não foi só isso, né? Além desses ouvidos e mercadores, né, de surdos, a diplomata inglesa, a Liz Truss, né, ela expressou em uma posição que é assim totalmente absurda, né, e foi ridicularizada, inclusive, na imprensa. Ela que se reuniu com o secretário de Relações Exteriores da Rússia, o Lavrov, ela passou a publicar propaganda contra a Rússia nas redes sociais, vem fazendo isso há vários dias, né? E ela pediu que a Rússia retire as suas forças, né? Só que ela esqueceu de dizer o seguinte, que as forças russas estão em território russo. Então, o pessoal ironizou que ela está propondo que a Rússia retire as tropas das suas próprias fronteiras. Quer dizer, a Rússia deveria abrir a fronteira, e até o pessoal chegou na imprensa internacional a zombar, dizendo que ela está propondo que as tropas russas vão para outro planeta, né, para outro lugar fora do planeta Terra, porque para onde as tropas russas vão, aonde a Rússia vai colocar suas tropas se ela retirar as tropas das suas fronteiras, né? Então a produção foi ridicularizada, mas é esse tipo de gente que está fingindo, né, só para arrumar pretextos, que está negociando, mas na realidade é para intensificar a provocação contra a Rússia, não tem de fato nenhuma negociação. Bom, nós vamos terminando por aqui, não sem antes agradecer o Reflexão Sempre, a Reflexão Sempre pela figurinha simpática e a contribuição aqui com o nosso programa, agradecendo muito aí a companhia de vocês. A Andréia mandou um abraço para todos, disse que hoje estava ocupado e não pôde comparecer aqui como ela faz habitualmente às quintas-feiras, né? E nós esperamos, e ela também falou que espera estar de volta na próxima semana, o que muito nos agradaria. Então, um abraço meu e da Andréia e da produção eficiente aqui, sob o comando do companheiro Gabriel, né? E a gente volta aí amanhã, né, com mais resumo do dia. Compartilhe o link do nosso programa, mande aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, etc, etc, etc. Chame o pessoal para assistir resumo do dia e toda a nossa programação aqui da Causa Operária TV. Um forte abraço e sigamos nas lutas. Abaixo a caça às bruxas, né? Abaixo a perseguição, a campanha cínica e distracionista daqueles que dizem combater o nazismo, mas são os responsáveis pelo regime comandado por um fascista que nós temos no Brasil, que, como nós mostramos no dia de hoje, está fazendo aumentar a fome e a miséria do povo brasileiro. Um abraço e até amanhã.